Fala, torcida rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e vamos aqui de comentários aqui do programa Linha de Passe, trazendo aquela resenha, aquele pós-jogo, aquela análise, notícia e informação do Mengão, sempre atualizada para você, torcedor. Vou pedindo para você que se inscreva no canal, acione suas notificações, dá uma moralzinha no like e deixe o seu comentário também, o que vocês acharam do jogo de hoje. Fomos prejudicados mais uma vez pelo gramado horrível, pela arbitragem. E falar igual o Tite, fomos prejudicados também pela bola. Que é isso? Que campeonato que é esse? Está deixando muito a desejar, hein? Deixa nos comentários o que vocês acharam aí da partida. O que vocês acharam aí do jogo de hoje. Então vamos ao conteúdo aqui que eu separei para vocês. Mas é claro que por todo o potencial que tem o Flamengo, na hora que o jogo é ruim, que ninguém produz quase nada, acho até que o Botafogo produziu um pouco mais mesmo, aqueles dois lances no primeiro tempo, aquela grande defesa do Rossi, que foi talvez a única grande defesa do jogo, o Botafogo produziu um pouco mais. Mas é claro que a expectativa e a exigência é de que o Flamengo faça mais. Por mais que o Botafogo tenha brigado pelo título brasileiro, quase até o final e tudo mais, o Flamengo tem o potencial que tem os jogadores que tem, faz as substituições que o Calçade citou. Então, é claro que existe uma expectativa muito grande. Eu, particularmente, entendendo e compreendendo o direito do torcedor, não consigo conceber, não consigo entender muito vaias em fase de grupo de campeonato estadual, não consigo. Não vejo como isso pode ser benéfico, como isso pode ser positivo, mas é algo que acontece muito e não apenas no Flamengo. Mas também acho que essas vaias, no caso do Flamengo, elas vêm de um acúmulo. Elas vêm porque na temporada passada, aquele que tem disparado o melhor elenco do futebol brasileiro não conquistou nenhum título. Então, eu não acho que se o Flamengo tivesse ganhado a Libertadores, tivesse ganhado o Brasileiro, essas vaias seriam ouvidas hoje no Então, acho que existe uma insatisfação com esse grupo de jogadores, que apesar de algumas novidades... Libertadores e Brasileiro, senão não serve. E eu acho... Que é o Flamengo. E eu digo mais, complementando isso que acabou de destacar o Jean. A sequência do trabalho daquele que é o melhor técnico entre os brasileiros hoje, que é o Tite. Porque a sequência, não é que o Tite assumiu agora em janeiro, né? O Tite assumiu a reta final do Campeonato Brasileiro em 2023 e da temporada 2023. Então, talvez a expectativa fosse de um Flamengo jogando melhor, apesar de haver mudança, né? De um ano para o outro, então, alguns jogadores vêm, outros jogadores vão, mas eu acho que a expectativa também pela chegada do Tite, como se deu já na reta final, com alguns meses ainda do ano passado, aumentou a expectativa para esse momento. Boa noite, Paulo, Jean, Léo, professor Calçade, aos fãs do esporte. É a turma de cinza e o Calçade, né? O Calçade é outro patamar. O Calçade fala sobre a expectativa da temporada do Flamengo e eu tenho essa expectativa alta. Não quer dizer que ela vá se cumprir, mas eu tenho essa expectativa alta. Mas eu não tenho para esse início de temporada. Porque eu acho que o Tite, e ainda bem que assumiu no início durante o ano, no final da temporada passada, mais para o final dela, porque era necessário. Porque imagina se ele chegasse agora para entender o Flamengo. Eu acho que ele já entendeu um pouco o que acontece ali. Eu não acho que ele tem certeza do que ele vai fazer com a equipe. Porque o Calçade falava disso e é o que mais me desperta dúvida desde o início do trabalho do ano e cada vez mais eu tenho dúvidas sobre que ideia de jogo ele vai usar e qual o time que ele vai escalar para essa ideia de jogo. Por exemplo, eu tenho Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Podem realmente jogar juntos? Algumas dúvidas, eu não tenho as respostas, tá? A temporada vai dar. Compensa você ter esses três jogadores, mais um atacante e o centroavante, sobrecarregando o Eric algumas vezes na marcação, para você, obviamente, ter mais possibilidades de construção, de criar chances de gol, do que se você tiver, por exemplo, um Alan jogando bem ali e um deles fora, para você ter um time mais capaz de vencer jogos, porque ele vai ser mais consistente defensivamente e pode recuperar a bola com mais facilidade e pode aumentar o volume de jogo. Você não está falando que vai entrar ali um perna de pau. Você está falando que vai entrar ali um cara que sabe jogar com a bola também. Outra questão. Que liberdade o Tite vai ter para modificar o elenco nos jogos maiores? Porque uma coisa é agora, os clássicos. Imagina, estão indo no clássico agora, vaiaram
depois do empate com o Vasco, empate com o Botafogo, com a ganhar do Botafogo de 1-0 no final, tô com o empate na cabeça, jogando mal. Você imagina se tiver todo mundo bem, um mundo ideal, todo mundo no Flamengo está bem, os jogadores estão rendendo, o time está muito bem e chegou uma semifinal de Libertadores contra o Palmeiras. Quem vai para o banco? Como o Tite consegue ter ou construir essa liberdade de mexer com o elenco sem que o elenco fique infeliz, sem que tenha grupos... Então, esse Flamengo, que eu tenho uma expectativa muito alta mesmo, assim, e eu acho que o Flamengo vai ser um grande time na temporada, certeza eu não tenho, mas eu acho que vai ser, se eu tivesse que apostar, ele gera muitas dúvidas. E seria impossível imaginar que as dúvidas terminariam agora. O problema é que, no início, agora nesse início, começo de temporada, parece que a coisa não andou. Elas continuam exatamente iguais ao início da temporada, né? E o mais difícil para o torcedor, por isso eu entendo as vaias, apesar de eu concordar com o Jean, não acho que as vaias sejam produtivas em nenhum aspecto, mas eu entendo, faz parte do show do futebol. O torcedor também tem essas dúvidas. Então, eu acho que a começo da temporada, por incrível que pareça, ela é normal. Acho que a impaciência tem dois fatores, Birner, e acho que vocês já citaram os dois, mas acho que eles se encontram. Apesar de não ser boa. O primeiro diferente de outros começos de anos ruins que o Flamengo teve, fosse com Paulo Souza, fosse com Vitor Pereira, não é o iniciozinho do trabalho, né? Ele já carrega um final de temporada. Esse eu acho que é o primeiro ponto. E o outro ponto, eu acho que é a ausência de títulos importantes do ano passado, porque eu estou de pleno acordo com o Jean nisso aqui. Não. Se o Flamengo tivesse terminado o ano levantando algum troféu importante, a paciência seria muito maior. E se o Tite, de fato, já entendeu o Flamengo, já entendeu o que se espera do Léo, ele técnico entendeu. do Flamengo. A minha dúvida é se ele sabe o que fazer. Então. Entendeu? Eu tenho certeza que ele entendeu. Entendeu 100%, a gente não entende nada na vida, mas ele entendeu muito. Muito. Profundo. E já dá para compreender o que ele tem ali, o ambiente, algumas reações de jogadores. Como fazer esse time jogar o melhor futebol possível? Eu acho que ele ainda não tem certeza se achou o caminho. Não, acho que assim, ele não achou o caminho, isso está claro, e acho que ele tem certeza que ainda não achou o caminho, provavelmente acredita que possa achar, até pela capacidade e qualidade que ele tem. Só acho que assim, ele chegou com um tamanho que lhe permitiu fazer algo que ninguém faria. Ninguém faria. Nenhum dos seus antecessores fez e faria o que ele fez, que ele simplesmente deixou no banco de reservas os dois maiores nomes daquela que foi a grande temporada do Flamengo e que, de alguma maneira, martela na cabeça de todo jogador, de todo torcedor, de todo jornalista. Quando a gente vai falar sobre o Flamengo, potencial, capacidade, sempre voltas para 2019 e tudo mais. E os dois grandes caras daquele ano foram Gabigol, hoje reserva indiscutível do Flamengo, porque não existe muita discussão. Para o Tite, ele é o reserva do Pedro. Hoje o Pedro saiu vaiado também, mas enfim, a gente pode até voltar a discutir isso, mas o Tite tem uma ideia clara a respeito disso. E o Bruno Henrique, que talvez seja até menos justificável, pelo menos na minha opinião, a reserva para o Bruno Henrique, porque ele fica na temporada passada um bom tempo fora. Quando ele volta, ele não volta mal, mas pelo contrário, ele volta bem, ele volta fazendo jogos importantes e depois... Se lembrar contra o próprio Botafogo no Brasileiro, por exemplo. Exato. Agora, Ganhou sozinho. Tem uma crença ali do Tite no Cebolinha, e acho que também é compreensível, porque senão começa aquela coisa de o Cebolinha não serve, o Luiz Araújo não serve. Olha o nível desses jogadores. Eles são muito... O Cebolinha é a melhor notícia desde o ano passado. Exato. Então, assim... Ele estreou no Flamengo. Ele ficou um tempo lá, mas com o Tite ele voltou a trazer um pouco do jogo que ele tinha. Né? Mas veja o que é o Flamengo, né? O Bruno Henrique, Palmeiras queria Bruno Henrique. E a renovação foi estratosférica. E está no banco. Porque alguém vai ter que ficar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Insatisfeitos, o Flamengo sempre vai ter. Você acha que muita gente boa vai ficar no Você acha que com o Bruno Henrique, vamos supor que o Bruno Henrique renda mais que o Cebolinha com a bola? Seja o Bruno Henrique, na sua melhor fase, para mim foi o melhor jogador do Flamengo, Jorge Jesus. Você acha que com o Bruno Henrique dá para ele jogar também com Gerson, Arrascaeta e De La Cruz? Porque o Cebolinha vai participar mais da marcação que o Bruno Henrique. Não estou falando que o Bruno Henrique não participa, estou falando que o Cebolinha faz melhor. Mas o dá para Cebolinha jogar? também não é nenhum Romero. Mas participa mais. Participa mais. batalhador, Você tá um né? batalhador que, obviamente, não tem um décimo da qualidade. Acompanhante de lateral. Você tá um acompanhante de lateral.
Agora, eu acho que você pode ajustar, por exemplo, a posição do De La Cruz, que é um cara que faz mais de uma função no meio de campo. Não, o De La Cruz é um coringa. Então. Todo técnico gostaria de ter. Perfeito. Aí Né? outro, Pela depois, capacidade técnica e essa capacidade de se reinventar em cada posição. Exato. uma contratação também caríssima. Então você tem a obrigação de tentar até encaixar o cara de todo jeito. Dá trabalho, óbvio, dá trabalho para quem não tem talento e dá trabalho para quem tem demais. Porque a gente tem aquela ideia no Brasil que é só juntar a galera e o jogo vai sair sozinho, não precisa de treinador. Sempre você ouve isso. O treinador é superestimado. Só não atrapalhar. Tá bom. Superestimado, eu vejo tantos times, às vezes menores, né, com um trabalho tão bonito, treinador, né? Hoje mesmo, É que acho que o contexto mudou aqui também, né, Calçade? Porque talvez, eu acho que assim, quando você tem um cenário de mediocridade geral em relação aos treinadores que trabalham num campeonato, você pode até superestimar um treinador, porque no fim das contas, aquele time foi o que deu certo e não deu, eventualmente, por causa do treinador. Só acho que hoje o cenário já não é mais esse. Então o treinador passou a ser muito importante porque você tem técnicos de muita qualidade. Fala, torcida, vamos aqui a mais uma notícia. Próximos jogos do Flamengo contra Volta Redonda, Bangu e Boa Vista. Vamos falar do jogo de hoje. O que aconteceu hoje com o Flamengo? Não conseguiu jogar, era um jogo truncado, que era a bola lá, mas não chegava no gol. E cá também não chegava no gol, parava ali no meio. O jogo foi horrível. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam da partida de hoje. E depois de disputar já os dois clássicos do Rio de Janeiro, que foi contra o Vasco da Gama e Botafogo, o Flamengo já se prepara para a sequência do jogo contra os times pequenos no Rio de Janeiro, que, pelo amor de Deus, esses têm que ganhar. Empatou com o Vasco e agora empatou de novo. Na verdade ganhou, né? Mas só que foi com um gostinho de empate aí, porque foi feio demais. O rubro-negro encara o Volta Redonda antes de enfrentar o Bangu e Boa Vista. O próximo jogo do Flamengo contra o Volta Redonda, tentando subir aí na tabela de classificação da Taça Guanabara. O Flamengo enfrenta o Volta Redonda no Maracanã e a partida está marcada às 16 horas, horário de Brasília, e no sábado de Carnaval. E o mais querido aí de todos, o Flamengo, que tá com seu jogo atrasado da terceira rodada. E os ingressos aí já estão à venda para o torcedor rubro-negro. Para vocês que querem acompanhar o Flamengo sábado às 16 horas no Maracanã, já está à venda o ingresso. Então corra e garanta o seu ingresso também, porque vai lotar o Maracanã, a torcida, como estava hoje lotado. E Flamengo fica na bronca porque não foi bom a atuação. O elenco estava todo aí titular: Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, enfim, todos, Cebolinha na frente ali. Cara, foi um jogo feio, não gostei do jogo, a atuação péssima do elenco, mas enfim, o que vale aí é os 3 pontos, mas fica já na alerta aí, Tite, porque vamos mexer. De La Cruz com o Arrascaeta não está dando certo ali no meio, apesar que os dois jogam muita bola, mas os dois não tá se encontrando no futebol ali do Flamengo aí no meio. Vamos alternar eles aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado essa notícia. Não se esqueça de se inscrever, dar uma moralzinha no like e o seu comentário também. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima notícia.